Olá, bom dia. Você vai ver do Câmara hoje notícias sobre delação do dono do maior frigorífico do país, o JBS, que envolveriam o presidente da República, cancelam sessão no plenário. E os desdobramentos da Operação Lava Jato continuam esta manhã. Do Salão Verde, ao vivo, Mariana Prichitsky. Polícia Federal faz buscas nesse momento em gabinete de deputado. Do corredor das comissões, também ao vivo, Carolina Nogueira. Deputados vão tentar aprovar urgência para a proposta de emenda à Constituição que permite eleições diretas em qualquer tempo. Hoje é quinta-feira, 18 de maio. Agora em Brasília, 9h16. Esses são os destaques do Câmara hoje, que já está no ar. O plenário da Câmara discutia na noite desta quarta-feira duas medidas provisórias quando a notícia sobre uma possível delação envolvendo o presidente Michel Temer foi publicada. Foi necessário encerrar as discussões e as medidas provisórias não tiveram as votações concluídas. Quarta-feira, 19h30. Estou lendo aqui em vários órgãos de imprensa respeitáveis que os donos da JBS, a começar pelo senhor Joesley, fizeram uma delação junto ao ministro Fachin, com gravações, inclusive do presidente Temer. Diante da denúncia, as votações que estavam previstas foram interrompidas. E o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, encerrou a sessão. A oposição acusou Michel Temer de crime de responsabilidade. Já protocolizei um pedido de impeachment de Michel Temer com base nesta denúncia, nesta delação, que trata do pedido de manutenção do pagamento de propina a Eduardo Cunha para que ele mantenha o seu silêncio. Os governistas acham que o movimento é precipitado. Uma denúncia que chega contra o presidente da República, contra correligionários do meu partido, de quem quer que seja, de qualquer partido que seja, é algo que deve ser investigado com rigor. Não devemos transformar isso no caos absoluto, sair por aí festejando o caos, dizendo que acabou tudo. Para tudo isso há um remédio legal. E este remédio legal passa por um Congresso que tem que ter serenidade e responsabilidade com o país. O impacto da possível delação da JBS foi discutido ontem à noite em reuniões dos partidos de oposição e também da base de apoio ao governo. O deputado Efraim Filho, líder do Democratas, defendeu que o Congresso continue analisando as reformas enviadas pelo Executivo. Para ele, abre aspas, são duas agendas diferentes, uma das investigações e outra econômica, e que o Congresso terá de ter a maturidade e a serenidade para avaliar. Fecha aspas. O Palácio do Planalto também divulgou uma nota confirmando que houve um encontro entre o presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista. No entanto, de acordo com a nota, o presidente jamais solicitou pagamentos e não participou ou autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar a delação do ex-parlamentar Eduardo Cunha. Bom, já existem desdobramentos agora pela manhã aqui na Câmara por causa dessas novas notícias da Operação Lava Jato. Eu vou direto para o corredor, ou melhor, para o Salão Verde, conversar com a repórter Mariana Prichitsky, que está por lá agora. Bom dia, Mariana. Tem uma ação nesse momento da Polícia Federal aqui no Congresso, aqui na Câmara dos Deputados? Isso, Vera, bom dia a todos. A Polícia Federal está, nesse momento, dentro do gabinete do deputado Rodrigo Rocha Loures, um gabinete que fica no anexo 4, um prédio de gabinetes aqui da Câmara, 8º andar do anexo 4. O deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, foi gravado recebendo dinheiro em uma mala na delação do JBS, que foi essa delação que foi revelada ontem. O deputado Rocha Loures assumiu o mandato em março, 7 de março, como suplente, com a vaga aberta pela saída do deputado Osmar Serralho, que foi para o Ministério da Justiça. Rocha Loures, ele está nesse momento em Nova York, acompanha o prefeito de São Paulo, João Dória, em palestras a empresários, e a assessoria dele soltou uma nota, nós vamos ler, que diz: com relação às notícias divulgadas nessa quarta-feira envolvendo a empresa JBS, informamos que o empresário e deputado federal Rodrigo Rocha Loures está em Nova York, onde proferiu palestras sobre a política brasileira a um grupo de investidores internacionais. Rocha Loures tem retorno programado para amanhã. Em seu retorno,
o deputado deverá se inteirar e esclarecer os fatos divulgados. Assim, nessa nota oficial, a assessoria do deputado Rocha Loures. No site de notícias, agora pela manhã, há a informação de que o Supremo Tribunal Federal teria afastado dos mandatos tanto o senador Aécio Neves, também implicado na delação de ontem, quanto o deputado Rocha Loures. Mas o Supremo Tribunal Federal não confirmou para a TV Câmara essa informação e também não há notificação aqui na Câmara de pedido de afastamento do deputado Rocha Loures. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, não chegou ainda aqui à Câmara dos Deputados e ainda não há a agenda oficial do presidente divulgada. Aqui no Salão Verde, por enquanto, a movimentação fica por conta da imprensa, esperando os desdobramentos da Lava Jato nesta manhã. Vera, nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Muito obrigada, Mariana. E olha, a gente conversa então ao vivo também com a repórter Carolina Nogueira, que está no corredor das comissões. Bom dia, Carol. A gente pode começar falando sobre os desdobramentos essa manhã aqui na Câmara, no corredor das comissões. Como está o movimento por aí agora? Bom dia, Vera. O movimento está começando. Havia uma perspectiva de várias reuniões, várias audiências públicas ao longo da manhã de hoje. 4 delas já foram canceladas, muitas outras estão mantidas. A gente está pertinho aqui de dois plenários, onde aparentemente as pessoas estão chegando para as audiências. É uma audiência da Comissão Especial da PEC que torna o Fundeb permanente e uma outra audiência da Comissão de Direitos Humanos que vai discutir aí os desafios para a promoção e defesa dos direitos das crianças. Então, o movimento está começando por aqui. Agora, o movimento político mais importante aqui no corredor das comissões gira em torno da CCJ, de uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que está marcada para o final da manhã de hoje, às 10 horas da manhã. E ontem, no plenário, alguns deputados evocaram aí a possibilidade de aprovar uma urgência, uma inversão de pauta para a votação de uma proposta de emenda à Constituição, a admissibilidade dela, né? Saber se ela é constitucional ou não. Essa PEC está lá na CCJ e ela trata da possibilidade de realização de eleições diretas a qualquer tempo no momento de vacância de cargo, aí, especificamente da presidência da República. Então, existe essa possibilidade, existe essa movimentação em torno da possibilidade da aprovação dessa urgência. O autor do pedido de urgência é o deputado Valmir Pracidelli. A gente conversou com ele na manhã de hoje. São necessários 22 assinaturas para que esse requerimento possa ser colocado em votação. Ele disse que até agora ele tem 14 e continua correndo atrás de mais apoios. Vera. Carol, só para esclarecer, essa PEC, que pode ser votada à urgência nessa manhã ou em breve, ela trata da vacância dos cargos de presidente e vice-presidente. A qualquer momento a gente fazer uma eleição direta, mas não para os últimos 6 meses do cargo, a qualquer momento, com exceção dos últimos 6 meses. Agora, só para esclarecer isso. Agora, sobre os pedidos de impeachment, Carol, qual é a informação nesta manhã? A gente já adiantou na reportagem que o deputado Molon, líder da rede, já teria feito um pedido de impeachment. Tem mais alguma notícia? A informação que a gente tem da Secretaria-Geral da Mesa confirma já o recebimento de 2 pedidos de impeachment. Esse do deputado Alessandro Molon, que afirmou ontem lá em plenário que apresentaria esse pedido de impeachment do presidente Michel Temer, e um outro apresentado também pelo deputado JHC. São os 2 pedidos que já foram recebidos pela Secretaria-Geral da Mesa. Vera. Carol, chama a qualquer momento com mais informações. A gente te aguarda. Obrigada. Bom, ontem foi um dia muito quente aqui na Câmara, mas houve outros assuntos importantes. A gente passa agora para outras informações do dia de ontem. A CPI da FUNAI e INCRA aprovou, nesta quarta-feira, o texto base do relatório final e derrotou o primeiro dos 3 destaques apresentados pela minoria. Na reunião, os pontos de vista que dividiram a comissão voltaram a se confrontar. Para o presidente, o relator e a maioria dos integrantes, a comissão jogou luz sobre fraudes cometidas em nome dos interesses dos índios. E para a oposição, que recorreu à justiça várias vezes para tentar parar a CPI, a comissão distorceu os fatos para defender os interesses dos ruralistas. Mais uma vez, os índios protestaram do lado de fora da Câmara. Na reunião da CPI, a minoria de deputados contrários ao relatório apresentado pelo deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, usou pronunciamentos e recursos regimentais para atrasar a votação. Uma das principais críticas é o pedido de apuração da conduta de procuradores do Ministério Público Federal que atuam na defesa dos índios, além da sugestão de indiciamento de técnicos do governo e de integrantes de organizações não governamentais. Que está na CPI com pedido de indiciamento é porque tem narrativas, documentos, textos, né, que os incriminam
e nós então estamos sugerindo o indiciamento para que os órgãos de direito possam fazer a investigação. Durante a reunião, o relator retirou da lista de indiciados o presidente do Conselho Indigenista Missionário, Dom Roque Paloschi, arcebispo de Porto Velho, em Rondônia. A gente tem a plena confiança de que os órgãos de controle irão arquivar todas as acusações e indiciamentos que estão sendo apresentados, porque se trata de uma peça de perseguição política, de uma peça que visa atender os objetivos da bancada ruralista, que é se apossar das terras indígenas, explorar as terras indígenas para a produção de commodities agrícolas para exportação. O relatório inclui a sugestão de criar um grupo de trabalho no Ministério da Justiça para tratar da demarcação de terras indígenas, uma atribuição que hoje é só da FUNAI. Aquela sugestão da PEC 215 de trazer a decisão para o parlamento, ela não precisará mais, em virtude de que o governo atual está disposto a cumprir a Constituição e não vai permitir que a questão indígena e quilombola sirva como massa de manobra de alguns interessados de fora para extorquir dinheiro. Na opinião dos parlamentares da oposição que entregaram um voto em separado, a CPI foi parcial. O PT apresentou mais de 70 requerimentos. Só um foi pautado. O relator concorda que existiu na CPI uma divergência ideológica. É preciso corrigir, mas não há essa humildade por parte de quem administrou o Brasil por 13 anos. E a comissão que discute mudanças no Código de Processo Penal ouviu o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o ministro da Justiça, Osmar Serralho. Ambos defenderam mudanças na legislação atual. Os deputados da comissão especial responsável pela reforma do Código de Processo Penal ouviram a opinião dos ministros da Justiça, Osmar Serralho, e do STF, Alexandre de Moraes. Os dois concordaram que as regras vigentes estão desatualizadas e fora da realidade do país. Para o ministro do Supremo, é preciso adotar mais penas alternativas para crimes de menor potencial ofensivo. Atualmente, esses criminosos cumprem penas desproporcionais em relação aos que praticam homicídios e outros crimes graves, e todos têm direito à progressão de pena. O ministro também falou sobre a prisão preventiva, que, segundo ele, deve ser definida conforme a complexidade do crime investigado. Há crimes onde a prisão preventiva pode ser curta e há crimes onde há necessidade de se esticar isso. Agora, enquanto não houver uma definição de prazo, como há em já hoje 9, 10 países na Europa, quem deve verificar a necessidade é o próprio Poder Judiciário durante a investigação ou já o processo. Os crimes mais complexos têm investigações mais complexas, consequentemente devem ter prazos mais longos de prisão preventiva. Para o ministro da Justiça, a lei atual permite que processos passem anos tramitando nos tribunais sem decisão definitiva ou até mesmo sem que criminosos sejam punidos. A reforma do Código de Processo Penal deve acabar com esse tipo de situação, como também defenderam os parlamentares da comissão especial. Na minha opinião, o Brasil pune mal. Nós deveríamos ter uma atenção maior para a investigação dos homicídios e uma rapidez maior para o julgamento desses homicídios. Por outro lado, nós estamos colocando na cadeia pessoas que são primárias, pessoas que não têm relação com o crime organizado, e aí sim, dentro da cadeia, elas passam a ter esse tipo de relação. Então, é o que eu digo, nós estamos punindo mal, colocando quem não deveria estar na cadeia dentro da cadeia. Se nós conseguirmos deliberar na comissão nesse semestre e no plenário no início do próximo semestre, já é um ganho. O assunto agora é reforma política. Foi instalada nesta quarta-feira uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição com novas regras eleitorais. A PEC estipula mandato de 5 anos e o fim da reeleição. O deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB, foi eleito presidente da comissão e indicou para relator o deputado Vicente Cândido, do PT. Eles ocupam os mesmos cargos na Comissão Especial da Reforma Política, já em funcionamento na Câmara. A PEC que começa a ser analisada propõe mandato de 5 anos para todos os cargos eletivos, o fim da reeleição para presidente da República, governador e prefeito, aumenta o mandato dos senadores de 8 para 10 anos e propõe a coincidência das eleições federais, estaduais e municipais. Antes mesmo de iniciar os debates, o relator adiantou que vai apresentar algumas alterações à proposta. A extinção dos cargos de vices, prefeitos, governadores e presidente da República,
10 anos de mandato para as cortes do Brasil, tudo que foi indicação política, 10 anos limite. Fim de reeleição, com 5 anos de mandato para o Poder Executivo, descoincidência das eleições. Nós vamos, se aprovado, a gente vota em um ano só para o Legislativo e o outro ano só para o Executivo, e também a substituição dos suplentes de Senado por um único suplente, que seria o deputado mais votado da coligação. A primeira reunião da comissão deve acontecer na próxima terça-feira. E você já viu nesta edição do Câmara hoje. Plenário encerra a sessão sem votar medidas provisórias que estavam previstas. CPI da FUNAINCRA aprova o texto base do relatório final. Agora em Brasília, 9h31. Você vai ver depois do intervalo. Em audiência pública, o ministro da Educação anuncia que o programa Ciências Sem Fronteiras vai continuar suspenso. E mais. O Conselho de Ética instaurou 3 processos disciplinares, 2 contra o deputado Eduardo Bolsonaro e 1 contra o deputado delegado Éder Mauro. Os detalhes você acompanha já já. Em Brasília, 9h33. O Câmara hoje está de volta. 2 comissões da Câmara, a de Educação e a de Fiscalização Financeira, se reuniram em audiência pública nesta quarta-feira para ouvir o ministro da Educação, Mendonça Filho. Ele veio à Câmara apresentar aos deputados as diretrizes e prioridades da pasta. Durante a audiência pública conjunta, o ministro anunciou que o programa Ciências Sem Fronteiras vai continuar suspenso. Já é praxe. No início de cada sessão legislativa, o ministro da Educação vem à Câmara explicar as diretrizes e programas da pasta. Mendonça Filho começou detalhando como encontrou o ministério há pouco mais de um ano, quando assumiu a pasta da Educação. Nós encontramos o Ministério da Educação com 0 de orçamento em 2016 para matrículas no programa Bolsa Formação no Pronatec. As dívidas acumuladas somavam, no dia 13 de maio do ano passado, 600 milhões de reais. O ministro dedicou um tempo maior para falar sobre o programa Ciências Sem Fronteiras, que oferecia bolsas de estudo no exterior para jovens estudantes. Hoje, o programa está suspenso. Mendonça Filho quis ressaltar que foi o governo anterior que acabou com o Ciências Sem Fronteiras. Governo suspende a abertura de vagas no Ciências Sem Fronteiras. Isso aconteceu em 2015, tá? E o último grande bloco do Ciências Sem Fronteiras foi no ano de 2014. Essa última edição envolveu 3 bilhões e 700 milhões de reais para atender 35 mil alunos, 105 mil reais per capita, custo por aluno ano. O equivalente ao que se investe na merenda escolar para atender cerca de 41 milhões de alunos a um custo médio de R$ 90 aluno ano. É um programa que foi suspenso pelo governo do Partido dos Trabalhadores e que nós tomamos a decisão de não levar adiante. Pega 2015, 2016, que diminuiu os investimentos na educação, justamente nos 2 anos que sabotaram o governo da presidenta Dilma, deram um golpe ao governo da presidenta Dilma. Pega de 2003 a 2016 e vamos comparar com qualquer governo na história do Brasil. De expansão de Universidade Federal, 18. Eles vão criar quantas? Institutos federais, quantos nós criamos, quantos campi, quanto eles vão criar? ProUni, FIES, ProIES, Brasil Alfabetizado, Mais Alimento e assim por diante. Por que eles não acabam, então, com esses programas se nós fizemos tão mal? Durante a audiência pública, o ministro Raimundo Carreiro, presidente do Tribunal de Contas da União, lançou a cartilha para conselheiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O ministro disse que a cartilha lista as deficiências do programa e aponta caminhos. Primeiro é a falta de planejamento. A outra são condições higiênico-sanitárias das escolas. A falta de apoio que Estado e município não dá aos conselheiros. Outra inconsistência também é o preparo dos conselheiros. Muitas vezes o conselheiro é indicado pelo prefeito,
apenas para fazer uma composição, quando na verdade ele não tem o preparo necessário. E também eles não dão as condições para que o conselheiro exerça o seu papel. Então isso tudo foi consolidado aqui. A nossa iniciativa, como presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, de realizar essa audiência pública com o ministro da Educação, é inicialmente perceber e avaliar esse um ano de gestão na frente do Ministério da Educação. A educação, como foi bem dita por vários parlamentares, é o grande pilar da mudança que o Brasil precisa ter. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara instaurou nesta quarta-feira 3 processos disciplinares. 2 contra o deputado Eduardo Bolsonaro e 1 contra o deputado delegado Éder Mauro. O presidente do Conselho de Ética, deputado Elmar Nascimento, do DEM da Bahia, instaurou os processos e determinou a citação dos acusados. Em cada caso, ele sorteou uma lista com 3 deputados, entre os quais irá escolher um para ser o relator do processo. A pedido do PT, foi instaurado o processo disciplinar contra o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, que teria cuspido nas costas do deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, no dia da votação do impeachment na Câmara. O relator será escolhido entre os deputados Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, Ronaldo Lessa, do PDT de Alagoas e João Marcelo Souza, do PMDB do Maranhão. Também a pedido do PT, foi aberto outro processo contra Eduardo Bolsonaro, acusado de fraudar a edição de um vídeo para prejudicar Jean Willis num processo já concluído no Conselho de Ética. Foram sorteados os deputados Cacá Leão, do PP da Bahia, Cabuçu Borges, do PMDB do Amapá e João Marcelo Souza, do PMDB do Maranhão, entre os quais será escolhido o relator. Por representação da mesa diretora da Câmara, foi aberto o processo contra o deputado delegado Éder Mauro, do PSD do Pará. A acusação também é de ter editado um vídeo para que uma fala de Jean Willis adquirisse conotação racista. O relator será escolhido entre os deputados Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, Ronaldo Martins, do PRB do Ceará e Cacá Leão, do PP da Bahia. Veja agora outros assuntos que foram destaque na Câmara nesta quarta-feira. A Comissão de Minas e Energia debateu a geração de energia eólica no país. Atualmente, essa é a 3ª maior fonte de energia do Brasil. Os representantes do setor cobraram do governo novos leilões. Segundo o governo, isso deve ocorrer até o ano que vem. Mais de 1.200 guardas municipais de todo o Brasil vieram à Câmara para o 9º Seminário Nacional de Guardas Municipais e Segurança Pública. O evento foi promovido pela Comissão de Legislação Participativa. A principal reivindicação da categoria é que sejam ampliadas as competências das guardas municipais e que a atividade seja reconhecida como profissão de risco na reforma da Previdência. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional debateu a situação dos projetos estratégicos das Forças Armadas e os planos da aeronáutica para o desenvolvimento tecnológico. O comandante da Força Aérea Brasileira, o tenente brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato, citou como projetos futuros à espera de recursos um sistema de artilharia antiaérea e o desenvolvimento de aviões não tripulados. O Dia Nacional da Luta Antimanicomial foi comemorado com uma sessão solene nesta quarta-feira no plenário da Câmara. Os participantes destacaram a importância da reforma psiquiátrica brasileira, que em pouco mais de 15 anos pôs fim aos manicômios e reduziu as internações pela metade. O movimento de luta antimanicomial se intensificou no final da década de 80 e revolucionou o atendimento psiquiátrico na saúde pública. O antigo modelo se baseava no uso de medicamentos fortes, longas internações, isolamento. Os novos tratamentos valorizam a participação da família, terapias de grupo, cuidados psicossociais e desaconselham a internação do paciente. Para o presidente do Conselho Federal de Psicologia, Rogério Giannini, a reforma psiquiátrica precisa ser renovada todos os dias. A reforma psiquiátrica não é um protocolo. A reforma psiquiátrica não é um elemento de tarefas que a gente tem que cumprir.
mas ela é fundamentalmente criar um locus, criar um espaço, criar a condição de que a reforma seja sustentada pela vida cotidiana, pela presença dos profissionais, pela presença dos usuários, pela presença dos familiares, pela presença articulada das forças que defendem esta política. Então, é a política que se inventa e se reinventa a cada dia. E é essa a sua potência, é essa a sua força, é isso que a gente tem perseguido. A deputada Érica Cocai, que requisitou a homenagem ao lado do deputado João Willis, defende que histórias de tortura dos antigos manicômios do Brasil sejam investigadas. Nós construímos uma reforma psiquiátrica nesse país. Ela foi construída a partir de uma concepção criada em 1997, portanto tem 30 anos, de que era preciso assegurar a liberdade e que era preciso romper as estruturas manicomiais. Esse Brasil, e nós temos um requerimento nesse sentido, precisa fazer uma comissão da verdade para o que foi feito nos nossos holocaustos, os holocaustos dos hospitais e dos manicômios nesse Brasil. Pacientes, familiares e profissionais de saúde mostram, com seu talento, como a integração é fundamental para o cuidado em saúde mental. Descer para a cana, recolher a Vamos então para as últimas informações para o dia de hoje, a expectativa, do que deve acontecer de importante nesta quinta-feira aqui na Câmara dos Deputados, com as nossas repórteres que estão no Salão Verde e no Corredor das Comissões. Eu começo com a Mariana Prischitski. Mariana, qual é a expectativa de votações para o plenário hoje? Bom, Vera, a sessão comum de acontecer às quintas-feiras, extraordinária, das 9 da manhã, foi cancelada, uma sessão normalmente de pauta mais consensual, acordos internacionais, não vai acontecer nessa manhã. Então, hoje não tem votação, porque agora pela manhã tem uma sessão solene às 10 horas confirmada, uma homenagem ao Dia Nacional da Defensoria Pública, uma sessão que foi requisitada pelo deputado Alessandro Molon, líder da rede, ele que é do Rio de Janeiro, e à tarde, está prevista às 2 da tarde, uma sessão apenas de debates no plenário. Então, não deve ter mais votação nessa semana aqui na Câmara. Lembrando que continuam as repercussões aqui na Câmara dessa Operação Lava Jato hoje pela manhã. A Polícia Federal continua no anexo 4, aqui num gabinete do deputado Rocha Loures, fazendo busca de documentos. O deputado Rocha Loures, que teria aparecido ontem na delação da JBS, que foi revelada, recebendo dinheiro, ele que assumiu o mandato aqui na Câmara em março, que antes de assumir, ele era assessor especial do presidente Michel Temer, trabalhou com o Michel Temer quando era vice-presidente ainda, está no exterior do deputado Rocha Loures nesse momento e disse que quando voltar vai emitir uma nota, se justificar, explicar o que aconteceu. Lembrando também que até agora não está confirmado um pedido de afastamento do deputado Rocha Loures do mandato, que teria sido feito pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não confirma e a SGM, Secretaria-Geral da Mesa aqui da Câmara, tampouco confirma essa informação, Vera. Muito obrigada, Mariana. Bom dia para você. Bom dia. Vou chamar agora, então, a Carol Nogueira, lá do Corredor das Comissões. Tem movimentação aí agora, hein, Carol? Pois é, Vera. Apesar de toda essa movimentação em torno da Lava Jato, houve, de fato, pelo menos quatro comissões que tiveram a agenda cancelada na manhã de hoje, mas tem outras comissões que estão funcionando. A gente está aqui na frente da Comissão de Direitos Humanos, onde acontece um seminário sobre os desafios para a promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente em situação de violência sexual. Hoje é o Dia Nacional do Combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, está acontecendo aqui na comissão, já está se preparando para começar esse seminário que vai acontecer por aqui com a entrega de um prêmio, o prêmio Neide Castanha, que é entregue pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. É a 7ª edição desse prêmio, os agraciados vão receber essa premiação daqui a pouquinho. Aqui na frente também tem alguma movimentação já na Comissão de Educação, que vai discutir a educação emocional e a formação dos estudantes da educação básica. Por aqui a movimentação está um pouco menor, mas já tem alguns deputados por aqui também, na expectativa de que essa audiência, de que essa reunião de fato aconteça. A maior expectativa mesmo é para a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que está marcada para as 10 horas da manhã. Como a gente falou mais cedo, existe aí a possibilidade de colocação
Educação em votação de um pedido de urgência de uma proposta de emenda à Constituição que trata aí da realização de eleições diretas a qualquer tempo. Vera. Muito obrigada, Carol. Bom dia para você. E nesta edição do Câmara hoje, você viu, o plenário encerra a sessão sem votar medidas provisórias que estavam previstas. Em audiência pública, o ministro da Educação anuncia que o programa Ciência Sem Fronteiras vai continuar suspenso. O Conselho de Ética instaurou 3 processos disciplinares, 2 contra o deputado Eduardo Bolsonaro e 1 contra o deputado delegado Éder Mauro. E esta edição do Câmara hoje está chegando ao fim. A gente pode voltar a qualquer momento, durante a nossa programação, com mais informações para você. Hoje é quinta-feira, 18 de maio. Neste momento em Brasília, 9h47. Para você, um ótimo dia.